Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a interpolação, que já tem vídeo aqui no canal, então eu vou dar uma passada rápida. E em cima dessa interpolação, como a gente vai fazer uma aplicação de taxa variável, né? Então a gente vai pegar as amostras de solo, vai interpolar os dados da análise química, e a partir daí a gente vai recomendar essa taxa variável, né? Então, foi feitas análises de solo, então cada pontinho desse é uma análise, que elas estão em arquivo CSV. No outro vídeo lá tem como está formatado, eu explico melhor passo a passo da interpolação. Aqui eu vou fazer uma só para lembrar rapidinho, mas se tiverem alguma dúvida, vejam o outro vídeo, né? Então, feita a análise de solo, análise química e física, você monta um arquivo de Excel em formato CSV e sobe aqui em texto delimitado. Aqui você escolhe onde está esse arquivo e manda importar. Daí ele vai vir aqui. Então, abrindo a tabela de atributo, cada pontinho desse tem um nome, as suas coordenadas, x, y e z, e os atributos químicos, né? Então aqui pH, potássio, soma de base, AT, que é a CTC, fósforo, V%. Então, a partir daí eu vou interpolar, eu já interpolei alguns outros aqui, como a CTC. Então, tem áreas que têm uma CTC mais baixa, áreas que têm uma CTC maior, né? Então aqui está indo de 11 a 20. O fósforo também, áreas, né, algumas manchas de fósforo aqui. Daí isso aqui a gente vai corrigir, né? Então aqui, aonde tem menor teor de fósforo, a gente vai aplicar mais P2O5. E aonde tem mais, a gente vai aplicar menos, né? Então essa é a taxa variável. E aqui com o potássio, né? Então veja, uma grande mancha aqui de baixo nível, né? Aqui já tem um pouco mais. E eu vou interpolar aqui o V%. Então a gente faz pelo Smart Map, que é um complemento. A gente vem em data, escolhe o atributo da camada que você quer, né? Então aqui a gente vai interpolar os dados do solo com o V%. Aqui é dos outliers, né? Ali ele eliminou alguns. Vamos ver aqui. Ele fica em vermelhinho aqui, ó, esses valores. Enfim, tem no outro vídeo eu explico o que, que são, o que, que é isso, né? Então aqui ele traz o cada ponto, a sua coordenada e o atributo que a gente quer interpolar. Aqui a gente vem para o grid, aqui ele já plota cada ponto, a gente escolhe também se vai querer definir um perímetro e o tamanho de pixel que a gente vai resultar na nossa interpolação. Então aqui eu deixei 10 metros, mas é a sua escolha. A interpolação a gente tem que calcular a variância e a partir daí a gente pode pedir para interpolar. Então está aqui o V%, vou puxar ele aqui para cima. Então a gente vê que tem áreas com menor V%, aqui de 54, áreas com maior. Então a partir daí a gente pode fazer taxa variável de calagem, de fósforo, de potássio. Se tiver micronutriente na sua análise de solo, você também pode fazer. E vamos pegar um exemplo aqui do potássio, corrigindo se a gente fosse plantar soja, né? Então, o manual de adubação e calagem ele traz de cultura para cultura, né? Os valores, se está baixo, se está alto, e quanto aplicar se os valores estão altos, estão baixos. Eu vou deixar prints de algumas tabelas aí que eu vou estar utilizando para fazer. Então, para começar, a gente vai fazer a reclassificação. Então, o que é isso? A gente tem os valores de máximos e mínimo de potássio e a gente vai reclassificar conforme a tabela do manual de adubação e calagem. Então, a gente vem na caixa de ferramentas e vamos reclassificar por tabela. Então, a gente vai escolher qual camada vai ser o potássio e como que a gente vai reclassificar. Então, vou estar colocando a tabela para vocês aí. A gente tem que os valores abaixo de 0,06 eles são muito baixos. Então, aqui a gente tem alguns dados abaixo de 0,06, né? Então, vamos colocar aqui. Tudo que for de 0 a 0,06, ele vai retornar valor 1, que vai ser o nosso muito baixo. Tudo que for de 0,06 a 0,12, ele vai retornar como valor 2, que é o valor baixo. E de 0,12 a 0,21, ele vai retornar 3, que é o valor médio. A gente poderia continuar essa tabela, mas veja que o máximo ele vai até 0,20. Então, a gente poderia adicionar o alto, ou muito alto, ou até condições a evitar, só que só seriam linhas que ele teria que processar a mais e não tem nenhum valor, né? Então, a gente colocar
5 e mandar reclassificar, ele vai aparecer só esses três valores, né? Então vamos deixar só esses três e vamos executar. Então aqui ele já reclassificou, então a gente tem valores de 1, 2 e 3. Vamos mudar a simbologia para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente tinha os valores de potássio, aqui a gente reclassificou, então se você ir nesse I e clicar sobre a camada, aqui embaixo, na feição, ele retorna. Então o pixel onde está vermelho é o valor 1, que é o valor muito baixo que a gente reclassificou. Esse bege e o creme ele retorna o valor 2, que é o valor baixo. E o verde retorna o valor 3, que é o valor médio. E isso é em camada raster. E para trabalhar com a taxa de aplicação variável, a gente precisa vetorizar. Então eu vou passar de raster para polígono. Então eu vou pegar esse raster que eu reclassifiquei e vou passar. Veja que mudou, né? Por que isso? Né? Então, a gente tinha o raster reclassificado com valores 1, 2 e 3. Aqui, ele pegou cada pixel e transformou em um polígono. E esse polígono ele tem o valor de 2, de 3, que é o muito baixo, baixo e médio. E em cima disso, vamos criar um campo novo aqui, né, uma coluna. A gente pode chamar de dose de K2O, que é o que a gente vai aplicar, segundo a tabela do manual de adubação e calagem, nessas áreas, que está muito baixo, baixo e médio. Né? Quanto que eu tenho que aplicar para corrigir isso? Então, precisa ser um número decimal, né? Quando você for trabalhar em casas que tenha vírgula, número decimal. Senão, você pode deixar em número inteiro, né? Se for trabalhar só com números inteiros. E beleza, no manual de adubação e calagem, eu vou estar deixando o print para vocês aí também. A gente vai criar na expressão uma expressão condicional. Então, quando a nossa condição for igual a um número, ele vai resultar outro. Então, vamos fazer aqui. Então, seguindo a tabela, quando o nosso campo e valor, que ele está como nome de value aqui, né, ele for igual a 1, a gente tem que aplicar, vamos supor que a gente espera uma produtividade de 3 a 4 toneladas por hectare de soja, a gente precisa aplicar 130. Quando o valor for igual a 2, a gente vai precisar aplicar 110. Quando o valor for igual a 3, a gente vai aplicar 90. Se tivesse um número 4 ou um número 5, a gente continuaria, né? A gente cria mais uma linha aqui e continua. Enfim, aqui a gente vai parar por aqui. E aqui a gente já consegue ter uma pré-visualização. Então, aonde tinha o valor 2, que era o valor baixo da classe de interpretação do potássio, a gente está aplicando 110. Aonde era 3, que era o valor médio, a gente está aplicando 90. Né? Então, a gente consegue mensurar essa compensação. Então, vamos dar um OK aqui. Ele criou essa coluna. Então, onde era o valor 10, valor 2, foi para 110. Onde era o valor 3, foi para 90. Vamos ver se a gente acha um valor 1 aqui. 1, 130. Vamos salvar aqui. Veja que não mudou nada. Por quê? Ele está... a gente tem que alterar a simbologia. Então, a gente vem em categorizado. A gente vai escolher para colorir pela dose do K2O. Vamos escolher aqui qualquer gradiente de cor e pedir para classificar. Vamos dar um aplicar. Beleza. Então, a gente tinha a interpolação. A gente reclassificou para muito baixo, baixo, médio e alto. E seguindo o manual de adubação e calagem, a gente vai ter que jogar 130, 110 ou 90 de K2O. Mas veja que ainda eles estão separados. Né? Para facilitar aqui, a gente pode dar aqui um vetor dissolver. Né? Então vamos juntar todos esses polígonos de mesmo valor, vamos criar um polígono maior. Né? Dissolver a partir do campo de dose de K2O e vamos mandar executar. Então esse aqui a gente pode mandar embora. E aqui a gente faz o mesmo processo novamente de colorir e aplicar. Então aqui a gente juntou. E então o que isso quer dizer? Né? Então a gente pode importar esse arquivo para a máquina e a máquina ela vai começar o trabalho dela. Vamos clicar no i aqui. Então vamos supor que ela faça essa passada nesse sentido aqui. Então ela vai começar aplicando 110, né, aparece aqui no canto, 110 de K2O. Aí, se você estiver aplicando, dependendo de fertilizante, né, você pode corrigir essa dose de K2O para a dose do fertilizante que você está usando. Né? Então, aqui ela vai começar com 110. Quando ela passar de um vetor para o outro, ela altera para 90.
Então tem algumas manchas aqui, a gente poderia até corrigir, né? Então aqui, por exemplo, ela vai estar aplicando 110, tem uma mancha aqui que ela vai aplicar 130, aí ela volta a aplicar o 110, aqui ela passa para 90. Então ela vai fazendo essa variação entre as áreas. Então essa é a taxa variável. A gente pode fazer, tendo a interpolação, a gente pode fazer para fósforo, potássio, para qualquer cultura, é só ter um manual de adubação, como os prints que eu coloquei, para a gente conseguir se basear, e assim mensurar, né, para a gente corrigir por igual, porque assim eu aumento a eficiência. Né? Onde eu iria jogar, por exemplo, 100 ou 130, né, vamos usar, usando a dose maior aqui, 130 na área toda, eu jogo 130 só onde eu preciso, 110 onde eu preciso, 90, assim aumentando a eficiência do meu processo. Outra coisa que a gente pode fazer é a recomendação de calagem, né, que ela segue mais ou menos o mesmo princípio, mas a gente vai precisar fazer um cálculo, porque uma das fórmulas de cálculo de necessidade de calagem, por exemplo, que eu gosto de usar, é o V% desejado, 60, 70, 80 menos o V% que eu tenho, isso multiplicado pela CTC e dividido pelo PRNT. Daí, se você tiver um PRNT de 85, 95, 100, daí, né, vai do que você tem de disponibilidade. Como é que eu, né, eu tenho aqui a CTC, eu tenho os valores de V%, como é que eu faço? Então, aqui no raster, a gente pode entrar em calculadora raster e salvar aqui como calagem. Salvar. E eu vou botar essa expressão, né? Então, vamos supor que eu quero subir até o V% de 80, menos o V% que eu tenho, então a gente clica na camada, isso vezes a CTC, dividido pelo PRNT, que aqui eu vou colocar com o valor de 100. Está faltando fechar um parênteses, né? Ele aparece aqui, ó, expressão inválida. Quando a gente corrige, expressão válida é porque ele consegue calcular. Então, dando um OK. Então, veja que para subir o V% que eu tenho para o 80, tem áreas aqui que eu vou aplicar no mínimo 1,1, esse valor é em toneladas, né? E tem áreas que eu vou precisar aplicar 5 toneladas, né? Então, onde está mais escuro aqui, a gente pode até reclassificar a simbologia aqui. Né? Então, aqui nessas áreas onde é vermelho, eu teria que aplicar, vamos inverter para ficar melhor, né? Então, aqui onde é verde, eu aplicaria menos, e onde é vermelho, eu teria que aplicar mais. Né? Então, e se a gente quiser, por exemplo, a gente pode reclassificar também. Em vez da gente aplicar 1,14, a gente arredonda para 1. Então vai, né? Por exemplo, a gente pode fazer aqui a reclassificação desses valores e arredondar para 1, 2, 3, 4 e 5 toneladas. Por exemplo, 1,5, 2, 2,5, 3, vai do quão longe você quer ir. Então, vou fazer um aqui rapidinho. Vamos reclassificar por tabela novamente. Vai ser a camada de calagem. A gente vai criar essa tabela. Então, aqui os valores entre 1 e 1,5, eu vou aplicar só 1 tonelada. De 1,5 até 2, eu vou aplicar 2 toneladas. De 2 a 3, eu vou arredondar para... Eu estou arredondando aqui nesse caso para cima. As áreas de 3 a 4 toneladas, eu vou aplicar 4 toneladas. E de 4 a 5, eu aplico 5. Então, mandando reclassificar. Putz, na reclassificação ali eu coloquei até 5, né? Tinha valores que ia um pouquinho acima de 5. Então, a gente pode corrigir isso fazendo outra reclassificação. Vamos voltar ali, calagem. Eu tinha feito de 1 a 1,5, né? Só para dar esse primeiro valor. De 1,5 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. E de 4 aqui a gente, para corrigir, vamos colocar 5,2. Né? Que daí a gente joga 1 para cima. Aqui vai ser 2, 3, 4, 5 toneladas. Então, dessa a gente reclassificou. Se a gente for no I aqui também, 5. Aqui a gente vai ter que aplicar 5 toneladas, aqui 4, aqui 2, entendeu? Então, e a gente pode vetorizar, assim como a gente fez, então, de raster para polígonos. Pesquisar aqui. Pixel de raster para polígono, esse raster reclassificado. Aí a tabela de atributo ele puxou, então aquelas áreas que eram 1, 2, 3 toneladas a gente puxou para vetor. E a gente pode colorir aqui pelo valor. Valor, que cor que a gente vai colocar. Vamos inverter para as áreas onde ficar mais vermelho, a gente tem que aplicar mais. E é ruim a gente enxergar esses quadradinhos, então
é bom a gente dissolver isso, esse polígonos de vetor, que é o nome. Vamos dissolver o campo valor. E daí a gente precisa recolorir toda vez que a gente processa ele de novo, né? Então, valor. Então, aqui. Então, feito isso, né? Então, a gente também, por exemplo, se a gente tiver as passadas nesse sentido aqui. Então, a máquina vai começar aplicando o valor de 4 toneladas, ela muda para 3 toneladas, volta, muda para 2, volta para 3, né? E à medida que ela vai andando e trocando na área que ela está, né? Que ela aplica 5, faz a volta aplicando 5, muda para 4, muda para 3. E essa é a aplicação de taxa variável, né? Então, a gente fez para o potássio e para a calagem, mas o mesmo pode ser feito para outros micronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, calagem, o que você desejar, né? É só você ter os dados para poder fazer isso. E daí, a partir daqui, a gente pode simplesmente tirar se for só para demonstrar, né, a gente pode tirar um print ou criar um layout, ou a gente pode exportar isso aqui para uma máquina, aí sim a máquina vai fazer esse sistema, né, que a gente pode dizer para ela quanto que ela vai despejar assim que ela entrar nessa área. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado um pouco a como fazer isso. Se tiver dúvida da interpolação, tem um outro vídeo, e qualquer coisa, deixa um comentário. Obrigado.